Bom dia, galerinha. E aí, aqui do laboratório de novo. Então nós vamos fazer o seguinte. Hoje nós vamos corrigir a prova paulista do primeiro bimestre. Não, primeiro bimestre não, perdão, do terceiro bimestre de 2023, mas só que do primeiro ano, da primeira série. Então, vamos começar, né, meus queridos? Corrigir. Vamos lá para a telinha de novo. Então, esse aqui. Essa provinha aqui, da primeira série, terceiro bimestre de 2023, ela está relacionada aí a acidez, pH e concentração, tá? Então, isso é o conteúdo do terceiro bimestre do primeiro ano. Começando pela questão número 40. Ela diz o seguinte: leia o texto abaixo. O elemento químico nitrogênio está presente tanto na atmosfera quanto nos seres vivos. No entanto, a queima de combustíveis fósseis e a utilização de fertilizantes artificiais têm contribuído para o aumento significativo dos níveis de nitrogênio na atmosfera. Esse desequilíbrio na quantidade de nitrogênio pode ter efeitos negativos, propiciando ocorrências de transformações químicas que perturbam o ciclo natural do nitrogênio. Essas transformações resultam na formação de substâncias como o N2O, o óxido nitroso, um gás de efeito estufa, e o N2O, que é responsável pela chuva ácida, ao se combinar com a umidade atmosférica para criar o HNO3. Além disso, essas reações têm o potencial de desencadear uma série de outros processos que afetam a saúde geral do ecossistema. Então aqui a pergunta. Considerando, geralmente, o pessoal faz esse enunciado todo, essa volta toda, mas a pergunta é sempre um trechinho que tem aqui no final, não é isso? Então, quando você sabe disso, sabe mais ou menos do que se trata, às vezes você tem que voltar no enunciado. Mas para ganhar tempo, por exemplo, para a prova paulista, a gente tem cerca de quase 50 questões, né? Então, se você conseguir eliminar tempo lendo o enunciado aqui, já entendendo a questão, senão você vai ter que voltar no enunciado, ler tudo, principalmente as questões de humanas, né? As questões de exatas nem tanto, mas tudo bem. Considerando as substâncias formadas N2O, NO2 e HNO3, podemos classificá-las respectivamente como ácido e óxido. Não, primeiro olha só, aqui é um óxido, aqui também é um óxido, e esse HNO3 é um ácido. Então teríamos óxido e ácido. Vou marcar aqui. Vamos colocar óxido e ácido. Então, a primeira já não é, a segunda base, esquece. Apesar de serem óxidos, eles têm um caráter ácido, tá? São óxidos ácidos, tá? Os óxidos básicos, óxidos são substâncias que têm oxigênio e uma outra substância, né? Um outro elemento químico na composição. Aqui nós temos óxido de nitrogênio, mas só que esses são óxidos ácidos. Geralmente óxidos de não metais são ácidos, e óxidos metálicos formam óxidos com característica básica, né? Tem alguns óxidos anfóteros também, né? Só que nesse caso aqui são óxidos ácidos. Aí nós temos aqui a alternativa D, ó, óxido e ácido, que é o que a gente visualizou aqui. Tudo bem? Então, essa primeira questão de número 40 é a alternativa D. Vamos para a próxima, só aqui, ó. Uma base, ele forma uma hidroxila, um OH, né? Nós não temos nenhuma aqui, segundo a teoria de Arrhenius, né? E sal, também não, nós não temos nenhum sal. Sal é a substância proveniente da reação de um ácido e uma base, né? Questão de número 41 da prova paulista, primeiro bimestre, ou terceiro bimestre, primeira série do ensino médio.
ela diz o seguinte, leia o texto abaixo. O ciclo do enxofre é um processo fundamental para a sustentação da vida. O enxofre está presente em aminoácidos e desempenha um papel essencial na criação de proteínas. A deposição de enxofre é predominantemente encontrada na crosta terrestre próxima a vulcões e é frequentemente absorvida pelas plantas com a ajuda de bactérias. A natureza renova esse ciclo por meio de processos biogeoquímicos que ocorrem em várias etapas, envolvendo solo, água e atmosfera. No entanto, a interferência humana tem perturbado esse ciclo devido à queima de combustíveis fósseis, resultando em um aumento significativo dos níveis de enxofre na atmosfera. Durante a combustão, são liberados gases prejudiciais, incluindo o dióxido de enxofre, SO2, que se espalha pelas áreas distantes de sua fonte e age com a umidade do ar, causando um fenômeno classificado como problema ambiental. Então, os óxidos de enxofre, SO2, SO3 e tal, ele reage com a umidade do ar, isso é verdade. E o fenômeno justamente já está na letra A aqui, ó, chuva ácida. Esse óxido aqui é um óxido ácido, reage com a água e forma um ácido, forma o H2SO4. A reação é essa aqui, ó. O SO2 reage com oxigênio, o O2, meio mol de O2, e se transforma em SO3. Esse SO3 ele reage com a água, a chuva, H2O, e se transforma em H2SO4. Isso aqui é ácido sulfúrico, né? Então, essa é a reação química que acontece na atmosfera. O SO2 é oxidado, depois ele entra em contato com a umidade, com a chuva, com a água e se transforma em chuva ácida, né? Então aqui é a alternativa A. Efeito estufa. Não é um gás de efeito estufa. Poluição natural. Frase genérica. Inversão térmica também não. Inversão térmica é um fenômeno que acontece principalmente em centros urbanos que tem grande poluição, fuligem, né? Óxido de nitrogênio e tal, mas... E a alternativa E, aquecimento global, também não. Então aqui é a alternativa A. O problema causado pelos óxidos de enxofre é a chuva ácida. Vamos para a próxima alternativa. Questão 42 tem a ver com o pH, com acidez, né? Escala de acidez. Potencial hidrogênio iônico, pH. O valor de pH indica a acidez ou alcalinidade de uma substância. O pH é fundamental em processos biológicos, abrangendo desde a digestão, o sistema digestório, até a respiração celular, enzimas e metabolismo. Além do âmbito biológico, o pH é crucial ambientalmente. A variação do pH influencia a disponibilidade de nutrientes para organismos, a solubilidade de substâncias, a toxicidade de metais e a sobrevivência de espécies aquáticas. A escala de pH vai de 0 a 14, conforme a tabela a seguir. Nós temos uma escalinha. A escala de pH é uma escala que mede a acidez ou alcalinidade das substâncias, tá? Ela vai de 0 a 14 e ela serve para quê? Para você indicar a acidez ou alcalinidade de ácidos e bases fracas, tá? Quando é um ácido muito forte, não faz sentido a gente medir, porque a gente sabe que ele ioniza quase 100% praticamente. Então, essa escala ela é pertinente até 1 mol de concentração de um ácido ou uma base, tá? Considerando a escala de pH, podemos afirmar que aqui, ó, só vendo aqui, ó, 0 baterias, 1 ácido estomacal, 2 limão, 3 soda, aí aqui no 7 água, aqui no outro espectro aqui, ó, alvejante, sabonete, limpador de ralo. Então, quanto mais próximo de 0, mais ácido é. Quanto mais próximo de 7, mais neutro.
E quanto mais próximo de 14, mais básico o alcalino, tá? Aí a alternativa deles aqui é o seguinte. A bateria tem um pH mais alcalino? Não, ela tem um pH mais ácido. Quanto mais próximo de 0, mais ácido. Vou até colocar aqui, calma aí. Quanto mais próximo de 0, mais ácido. Aí, quando o pH for igual a 7, a substância está mais neutra. Quanto mais próximo de 14, a substância tem um pH mais básico, o alcalino. Tá? Então, primeira já está é o contrário. Alternativa B, o limpador de ralo tem um pH mais ácido. O limpador de ralo está aqui, tá? Não, é o contrário, ele tem um pH mais básico. O limão e o sabonete são considerados substâncias ácidas. Ó. O limão é considerado ácido, não é ácido, mas o sabonete não, ele está aqui o pH 12. Então a substância é alcalina, é o contrário. Alternativa D, a água tem pH maior do que o do leite e menor do que o do sangue. Ó, maior do que o do leite, com certeza. O leite 6, da água 7. E menor do que o do sangue. O sangue tem o pH 8, mais alcalino, e a água pH 7 mais neutro, né? Então a alternativa D está correta. E a alternativa E, o ácido estomacal tem pH maior do que o tomate e menor do que o café. Ó, ácido estomacal, tá aqui, ó. Tem pH maior do que o tomate. Não, tem menor do que o tomate, é mais ácido, né? O ácido estomacal é mais ácido que o tomate. Então já tá errado. E menor do que o café. Menor do que o café, sim. Mas maior que o tomate, não. Então, nós temos aqui a alternativa D. Próxima questão. Isso aqui tem a ver com solubilidade. Solubilidade e concentração. Então vamos ler o exercício aqui. Tem uma tabelinha aqui para a gente analisar. Questão 43. A solubilidade do cloreto de potássio em água em função da temperatura é dada na tabela abaixo. Aí tem aqui as temperaturas. É o seguinte. Solubilidade, meus queridos, nada mais é do que a medida de quanto eu consigo dissolver uma substância, um soluto, em um solvente, em uma quantidade de solvente. Então aqui eu tenho a quantidade em gramas, eu consigo dissolver de determinada substância em 100 gramas de água a determinada temperatura. A gente sabe muito bem, por exemplo, eu tenho lá um chocolate em pó. Você coloca no leite, você continuar colocando colherzinha de chocolate para ele ficar mais achocolatado e tal, vai chegar uma hora que ele não vai conseguir dissolver e vai começar a ficar lá no fundo do copo. Aí, o que a gente pode fazer para dissolver aquilo que ficou no fundo do copo? Esquentar, aumentar a temperatura. Eu vou derreter o que está ali, né? Mas isso também tem um limite, né? Então, aqui está, 20 graus Celsius eu consigo dissolver 34 gramas. A 30 graus Celsius eu consigo dissolver 37 gramas. A 40 gramas. E a 50 graus Celsius, 42,6 gramas de cloreto de potássio, DKCl. Aí, considerando soluções de cloreto de potássio em 100 gramas d'água, é correto afirmar que... Aí vamos ver as alternativas, olha só. Primeiro, vamos só rever uns conceitos aqui, ó. É o seguinte, que aqui ele está falando de solução saturada e insaturada, vamos tentar entender melhor isso, tá? Então, solução saturada, vou colocar aqui na forma de um gráfico. Então, quando eu tenho uma curva de solubilidade, uma curva aqui qualquer aqui, isso aqui, eu tenho aqui a concentração
de determinada substância. E aqui eu tenho em gramas de H2O. 100 gramas de H2O. E H2O. Beleza, aí tem aqui as quantidades que eu consigo dissolver. Tá? Se aqui também tem a temperatura, mas se eu consigo dissolver uma quantidade, ó, em determinada temperatura menor do que essa curva aqui de solubilidade, eu ainda consigo dissolver, tá vendo? Uma quantidade aqui, ó. Consigo dissolver uma quantidade. Quanto maior a quantidade aqui, tá vendo? Aí eu falo que ela está uma solução insaturada. Agora, se eu coloco uma quantidade maior do que eu consigo dissolver, aqui a quantidade é exatamente a quantidade que eu consigo dissolver. Eu falo que essa solução está super saturada. Ela já passou do ponto de saturação e vai começar a formar aquele corpo de chão lá no fundo. E se eu chego exatamente nessa curva aqui, ó, eu falo que é a quantidade máxima que eu consigo dissolver. A solução está saturada, ela está cheia daquela substância que eu estou dissolvendo. Tá? E ela não vai ficar um corpo de fundo lá embaixo. Então eu tenho 3 possibilidades. A solução está saturada. A solução está insaturada. A solução está super saturada. Essa daqui é a quantidade máxima que eu consigo dissolver. Aqui eu ainda consigo dissolver alguma quantidade de substância. Não chegou ainda no limite. E aqui eu já ultrapassei a quantidade que eu consigo dissolver e vai começar a formar corpo de chão. Vai ter substância que não vai se dissolver no total. Então vamos voltar aqui, ó. Alternativa A 40 graus Celsius. 40 graus Celsius. Uma solução com 40 gramas de cloreto de potássio é saturada. Sim, essa alternativa está correta. 40 graus Celsius eu consigo dissolver 40 gramas. Se eu colocar 41, ela vai estar super saturada. Então ela está correta. Tá? Vamos ver as outras só para certificar. Alternativa B. A 30 graus Celsius, uma solução com 3,7 gramas de cloreto de potássio é saturada. Não. Eu consigo dissolver 37, não 3,7. Eu ainda consigo dissolver muito mais do que essa quantidade. Então é falsa. Alternativa C. A 20 graus Celsius, uma solução com 40 gramas de cloreto de potássio é insaturada. Ó, a 20 graus Celsius eu consigo dissolver 34. Se eu colocar 40 gramas, ela vai estar super saturada, não insaturada. Tá? E a alternativa D, ó lá, a 20 graus Celsius, uma solução com 18 gramas de cloreto de potássio é super saturada. 20 graus Celsius com 18, ela está insaturada, não super saturada. Tá? Justamente ao contrário da C. E a alternativa E, a 30 graus Celsius, uma solução com 30 gramas de cloreto de potássio é super saturada? Não, ela é saturada. É a quantidade máxima, 37 e 37. Então é a quantidade máxima, tá? Então, o que eu faço? Aqui é a alternativa A. Vamos marcar aqui. Alternativa A. Vamos para a próxima questão. Então, de número 44. Aqui uma questão de concentração. Vamos ver. A gente está craque nisso. Concentração comum, que é mais fácil, né? Desempenha um papel significativo na representação da quantidade de soluto em soluções e é amplamente aplicada em laboratórios industriais e situações do dia a dia. Essa abordagem facilita a manipulação de soluções de forma uniforme por cientistas e profissionais, proporcionando um entendimento preciso da quantidade exata de soluto contida em um volume específico de solução. Sendo assim, em uma solução contém 50 gramas de sal dissolvidos em 500 ml de água. Qual a concentração comum dessa solução em gramas por litro? Ele marca aqui, ó, em gramas por litro. Então, primeira coisa, aqui não está em ml e aqui não está em litro.
A gente já tem que converter. Então, tá com um delayzinho, eu vou te falar. Então vamos lá. 500 ml é igual a 0,5 litro. Beleza. Então, se eu quero em gramas por litro, se eu tenho 50 gramas em 0,5 litros, então, ó, concentração comum é igual a 50 gramas por 0,5 litro. Toda vez que eu multiplico por, ou que eu divido alguma coisa por meio, isso aqui eu dobro a quantidade, correto? Então a concentração vai ser igual a 100 gramas por litro, que é a alternativa C. E bem facinho, bem tranquila. Tá? Aí vamos para a próxima questão. Agora aqui é pertinente aqui, só voltando aqui, por que dobra isso aqui? Se eu fizer dessa forma, ó, concentração comum 0,5, ela pode ser escrita também como 1 sobre 2. Né? Meio é igual a 1 dividido por 2. Isso daqui é aquela regrinha básica. Se eu tenho uma divisão onde o que está dividindo aqui também é uma divisão, eu posso inverter e multiplicar. Isso aqui pode ficar assim, ó, 50, aí coloco vezes 2 dividido por 1. Aí eu inverti isso aqui, não é isso? Multiplicando. Então, 50 vezes 2, 100. Qualquer coisa dividido por 1 é ele mesmo. Por isso que deu 100 aqui. É igual a 100 gramas por litro. Tá? Por isso que toda coisa, tudo que é dividido por meio, ele dobra de valor. Tá? Então, vamos para a questão 45. Isso aqui é uma análise de tabela, né? Então, analise o padrão de potabilidade da água para consumo humano abaixo representado. Índice de qualidade da água. Aí aqui eu tenho vamos dizer assim, as qualidades, que vai de ótima até péssima, não é isso? Aqui eu tenho as substâncias em microgramas por grama, em microgramas dessa substância por grama de água, tá? Então, se eu encontrar essas quantidades aqui, ó, menor que 0,6, aí eu tenho essas respectivas qualidades de água para cada parâmetro aqui. Aí o que ele pergunta é o seguinte: considerando os resultados obtidos em uma amostra de água na tabela a seguir, relatório. Tô dando um delayzinho aqui, não consigo arrastar, aí beleza. Aí nós temos o seguinte, temos aqui, ó, chumbo 42,2. Aí nós temos aqui cobre 150. Isso aqui em microgramas por grama. Crômio 170, mercúrio 0,536 e zinco 79 microgramas por grama. Aí ele pergunta qual é a qualidade, a gente tem que comparar lá com a tabela, ó. Vamos ver o zinco, né? 79. 79 está onde? Está aqui menor do que 123. Então aqui é uma qualidade o quê? Ótima. Então o zinco é ótima. Vou colocar aqui, ó. Ótima. Beleza, agora vamos ver o mercúrio. Vamos ver onde é que está o mercúrio. Aqui, ó. É 0,536. 0,536. Aí o mercúrio aqui, ó. 0,170. Aqui lá, ó. 536 está aqui no ruim, ó. Tá entre 0,486 e 0,729. Então tá no ruim. Vamos colocar aqui, ó. Mercúrio está com uma situação ruim. Crômio 170. Vamos ver como é que tá a situação do crômio.
crômio 170. Ele tá aqui, ó. Menor que 37, não. 63. Ó, maior que 135. Está 170? Tá numa situação péssima. Maior que 135 é péssimo. Então vamos colocar aqui, ó. Péssimo. Péssima. Vamos ver o cobre. 150 do cobre. Cobre aqui. 150. Ele está aqui na situação regular, ó, entre 116 e 197. Então, regular. O cobre. Regular. E o PB, chumbo, plumbo, né? O chumbo tá 47,2. Então ele está numa situação boa. Tá entre 35 e 63,2. Então está numa situação boa o PB, o chumbo, em micrograma por grama de água. Vou colocar aqui boa. Então, boa, regular, péssima, ruim e ótima. A sequência. Ele fala o seguinte, ó. Assinale a alternativa que representa corretamente a qualidade dessa amostra representada pelos números 1, 2, 3, 4 e 5. A gente já achou aqui. Aí vamos ver qual que é. Boa, regular, péssima, ruim e ótima. Boa, regular, péssima, ruim e ótima. Então é a alternativa E. Certo. Alternativa E. E é isso, meus queridos. Essa prova foi relativamente fácil, né? Falando de pH, concentração. De pH, concentração comum, né? E nós nos vemos na próxima, então. Não esquecer de curtir, meus queridinhos, e comentar, beleza? Então, nos vemos até a próxima questão da prova paulista. Tchau, tchau, professor Jair. Praxis Química.